Graças a Deus que a eleição é incondicional, porque se dependesse de mim, seria impossível. Esse é o quarto vídeo da série Doutrinas da Graça. Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Se todos nós somos tão corrompidos que nós não conseguimos chegar até Deus através do novo nascimento, por meio da graça irresistível, a graça essa que foi comprada na cruz, fica bem claro que todo ser humano, ou o ser humano que é salvo, ele só pode ser salvo através da eleição. A eleição, ela se refere à escolha de Deus a quem Deus escolheu salvá-lo. Não existe nenhuma condição que o homem satisfaça antes de Deus resolver despertá-lo ou salvá-lo de sua morte. Por que a gente chega nessa conclusão? Porque lá no livro de Efésios vai dizer assim, que o homem está morto em seus delitos e pecados. Então um morto, ele não tem como satisfazer a Deus em nada para que Deus possa salvá-lo. Então primeiro Deus elege ele, né, tem a eleição, o tira então daquela morte, aí sim começa o processo de salvação. O John Piper, ele vai deixar uma ressalva aqui, porque tem que ficar bem esclarecido isso, porque as pessoas pensam que foi salvo e acabou, agora ele pode andar de qualquer jeito, tomar as suas atitudes e ponto final. Não é bem isso. Olha o que o Piper vai dizer acerca da eleição. Não estamos dizendo que a salvação final é incondicional, porque ela não é. Por exemplo, temos que satisfazer a condição de fé em Cristo para herdarmos a vida eterna. Mas a fé não é a condição para a eleição. É exatamente ao contrário. A eleição é uma condição para a fé. Porque nos escolheu desde a fundação do mundo. Deus comprou a nossa redenção na cruz e nos deu vida espiritual, porque a graça irresistível nos trouxe a fé. No livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 48, vai relatar como os gentios responderam quando eles ouviram a pregação de Paulo. Presta atenção no que vai dizer. Diz assim: ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Observe que o texto não diz que eles creram e foram destinados para a vida eterna. Pelo contrário, dizem que aqueles que foram destinados para a vida creram. Então quer dizer que a escolha de Deus, ela antecipou a fé. Deus escolhe primeiro, então torna possível essa fé. A escolha de Deus foi soberana nesse sentido. E aí então vem a resposta, por que uns creem e outros não creem, ouvindo a mesma palavra. Você está anunciando o evangelho das boas novas. Um ouve e o outro não ouve, porque aquele que ouviu, Deus já havia escolhido aquele. Então a pregação do evangelho alcançou aquele que Deus já havia elegido, ou a eleição já tinha sido para ele. No livro de Romanos nós vemos um outro exemplo da incondicionalidade da eleição. Veja só o que diz em Romanos 9, 11 e 12. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse sem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Através desse texto a gente vê que ficou bem claro que a eleição ela foi incondicional, porque diz que os gêmeos ainda não tinham nem nascido, não tinham feito nem mal e nem bem, e Deus já havia amado a Jacó e rejeitado a Esaú. Então você vê que a eleição ela prevalece. É claro que algumas pessoas vão dizer que essa eleição não é uma eleição final para o juízo ou salvação, mas seria somente para os propósitos de Deus. No livro, o Piper vai discorrer isso, ele vai mostrar alguns capítulos para frente, alguns versículos para frente, dentro do contexto que a harmonia, ou o jeito mais fácil de ler, o jeito correto de ler, seria entendendo
a eleição incondicional. Mas esse não é o assunto está em esclarecer aqui a eleição incondicional. Um pouco mais para frente, você vai ver versículos mais para frente que ele vai dizer assim, isso no mesmo contexto: terei compaixão de quem me aprover ter compaixão, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então é o mesmo contexto. Então fica bem claro que a eleição incondicional, ela prevalece nesse contexto. Já no livro de Efésios, como eu citei no começo, vai ter mais uma prova ali, mais uma confirmação poderosa da incondicionalidade da eleição incondicional. Nossa, incondicionalidade da eleição incondicional. Você entendeu? Da incondicionalidade da eleição. Fica bem claro sobre predestinação, filiação, paternidade. Vamos dar uma olhadinha no que o texto diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, esse texto vai dar pano para manga, porque você pode, ou alguém pode argumentar que esses versículos está dizendo que quem foi predestinado, aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, era Cristo como Salvador. Logo, toda a humanidade agora teria um Salvador, mas teria que sair da sua depravação total, pela sua própria vontade, pelo seu próprio jeito, para se achegar a Cristo. E isso não tem como dizer, porque o versículo 11, você pode estar lendo, ele não vai conseguir harmonizar com essa interpretação. Fica mais claro, porque diz que Deus nos predestinou segundo o seu propósito. Então Jesus predestinou, o próprio Deus nos predestinou em Cristo antes da fundação. Esse é o jeito mais fácil da gente conseguir interpretar esse texto. Eu vou ler aqui, fica mais fácil. Portanto, o significado natural do versículo é que Deus escolheu as pessoas dentre toda a humanidade antes da fundação do mundo, por vê-las em um relacionamento com Cristo, seu Redentor. Esta é a maneira natural de entendermos o versículo. Partindo agora para o final, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28 ao 33, pode ser o texto principal para nós entendermos, então, segundo o raciocínio de Piper, sobre a eleição incondicional. Vamos ler o que está dizendo ali no texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E ao que justificou, também glorificou. O que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Bom, vamos lá. Essa passagem, ela também cria ali um ponto de discussão acerca da eleição. Porque no versículo 29 vai dizer que Deus de antemão conheceu. Isso aí, as pessoas que creem ao contrário, vai dizer que, tá vendo? Deus, ele anteviu para fazer a escolha. Então a eleição, ela não é incondicional, ela tem a condição. Deus viu antes que essa pessoa aceitaria Jesus, que ela seria uma pessoa que andaria ali procurando fazer a vontade de Deus, e por isso, por esse interesse por Deus, ela seria então uma eleita. Mas isso não tem harmonia com os versículos logo da frente, porque vai dizer que aqueles que Deus predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, justificou, e o que justificou, glorificou. Então você vê que não tem harmonia, porque esse chamar de Deus, ele predestina, né? Ele predestinou, ele chamou, e depois ele
justificou e depois ele glorificou. Então a gente vê que o chamar ali que está no versículo 30, ele não é para todas as pessoas, mas é simplesmente para os predestinados, aquele que Deus já predestinou. Porque nós sabemos que quem ele chama, ele justifica. E a justificação, ela só vem através do novo nascimento, através da graça irresistível. Lembra? Deus salva aquela pessoa, tira ela ali da sua incredulidade, ela querendo, Deus vai lá e arranca ela da incredulidade, porque ela não consegue fazer aquilo. Então a graça irresistível, ela vem junto ali com a eleição incondicional. Então esse chamar não é generalizado, porque nós sabemos que quem ele chama, justifica e glorifica. Então é bem por aí que o Piper vai trazendo esse raciocínio. E também, olha o que ele diz sobre conheceu de antemão. Deus conheceu então de antemão, que está dando aí a discussão de eleição incondicional ou que ela é condicional. Olha o que o Piper vai dizer. Agora observe a aplicação disto no significado de conhecer de antemão, no versículo 29. Quando Paulo disse aos que de antemão conheceu, também os predestinou, suas palavras não podem significar como muitos tentam fazê-las significar, que Deus conheceu de antemão aquele que usariam seu livre-arbítrio para vir à fé, para que ele os predestinasse para a filiação, porque fizeram por si mesmo essa livre escolha. Esse não é o significado da afirmação de Paulo, porque acabamos de ver, com base no versículo 30, que a causa decisiva da fé nos justificados não é a vontade humana caída, e sim o soberano chamado de Deus. Deus não conheceu de antemão aqueles que vêm à fé sem a sua obra de criar a fé, porque tais pessoas não existem. Todo aquele que crê foi chamado à fé pela graça soberana de Deus. Quando Deus olhou desde a eternidade para o futuro e viu a fé dos eleitos, ele viu a sua própria obra e escolheu fazer incondicionalmente essa obra por pecadores mortos, cegos e rebeldes, pois não éramos capazes de satisfazer a condição de fé. Somos espiritualmente mortos e cegos. Portanto, conhecer de antemão, mencionados em Romanos, não é um mero conhecimento de algo que acontecerá no futuro, sem a pré-determinação de Deus. Antes, é o tipo de conhecimento referido no Antigo Testamento. Testamento esse, onde diz em Gênesis 18:19, porque eu, a Abraão, escolhi, literalmente o conheci, para que ordene os seus filhos, a fim de que guarde o caminho do Senhor. Em Jeremias 1:5, antes que formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Em Amós 3:2, de todas as famílias da terra, somente vós, Israel, escolhi, conheci. Em um sentido, Deus conhece todas as famílias da terra, mas o significado aqui é somente vós, Israel, eu escolhi para mim mesmo. Então ficou bem claro, através desse ensinamento, em onde o Piper vai usar esses versículos do Antigo Testamento, conhecia ali quer dizer a mesma coisa que eu escolhi, né? Ele escolheu. A soberania de Deus, ela antecede, ela está na frente de tudo. Então, Piper consegue trazer esse raciocínio para nós. Agora, no final, olha que interessante que o Piper vai dizer. Presta atenção. Se você é um crente em Cristo, é amado por Deus desde toda a eternidade. Ele colocou seu favor sobre você antes da criação do mundo. Ele escolheu quando viu a sua condição desesperadora. Ele o escolheu incondicionalmente para si mesmo. Não podemos nos vangloriar da nossa eleição. Isso seria uma profunda incompreensão do significado de incondicionalidade, quando não tínhamos nada, de maneira alguma, a nos recomendar para com Deus. Ele colocou espontaneamente o seu favor sobre nós. Então você percebeu aí, né? Graças a Deus que a eleição é incondicional. Não tínhamos nada como satisfazer a Deus para recebermos então essa condição. Mas isso não quer dizer que o crente não
tenha que correr atrás, tem sim. E isso nós vamos aprender no próximo vídeo, que é o último ponto, o quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Então eu já convido você a esperar por esse próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, que Deus abençoe a todos, espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos, dos nossos ensinamentos, espero estar sendo bem claro. Claro que esses não são pensamentos meus, apesar que eu concordo, mas eu sempre trago uma literatura de apoio, certo? Que Deus abençoe, até uma próxima, fica com Deus, tchau, tchau e tchau, tchau.